Boa tarde a todos. Cumprindo as nossas funções, eu sou o vereador Paulo Eduardo de Souza, do PSB, e 10 minutos é pouco para discutir Bauru. A semana que passou foi cheia de acontecimentos sob todos os aspectos. Politicamente, tivemos aí a escolha do pré-candidato a prefeito pelo PMDB, no caso Purini, que venceu, Darlene Tendoli, e fica aqui um novo fato para a distribuição de forças para essa eleição. Essa casa tem cumprido o seu papel, mas não tem como dizer que eu me envergonho de participar da política no momento atual do Brasil. O que acontece a nível federal depõe contra a dignidade, a honestidade, a lisura, a hombridade do que deveria se revestir a nobre função de representar a necessidade do outro, que é a função do político. Infelizmente, o país apodreceu. Suas instituições estão contaminadas pela corrupção e é endêmica e vem de longa data, mas chegou a níveis que não seriam imaginados. Bilhões de dólares, da merenda infantil ao petróleo. Esse é o perfil hoje. Mais de 50% dos senadores do Brasil têm problemas na justiça. A casa máxima, a casa que reportaria a sabedoria, a dignidade e nobreza da classe política, responde na justiça por questões piores do que se pode imaginar. Mas, como manda a ética cristã, faça a sua parte, faça bem, faça certo, e é o que temos tentado fazer nessa Câmara, e acompanhado por muitos dos colegas. Participamos da audiência pública da Comissão Interpartidária, que discutiu todas as autarquias. E foi uma discussão bastante interessante, onde vimos o DAI finalmente cobrando os 6 milhões que devem, tanto a iniciativa privada quanto pública. Parabéns ao GOB, diretor financeiro do DAI. Disse aqui e falou grosso, que agora sim vão cobrar. Espero que, de fato, haja a cobrança para que a gente possa, de fato, amenizar alguns contingentes e, principalmente, operacionalizar melhor o DAI no sentido de coibir vazamentos, tanto preventivamente quanto do ponto de vista de reparo. A situação do DAI não é boa e é recorrente as críticas aqui e, infelizmente, não vejo saída a curto prazo, a não ser uma grande reformulação de gestão que esperamos que comece com o Valdir Gobi, que agora é o diretor financeiro do DAI e trouxe muita clareza nas suas colocações aqui, que cobre, sim, sem sombra de dúvidas. Também aqui esteve a Coab, representando o presidente, o senhor Marcelo Nascimento Alba. Destacou que a dívida da companhia com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é algo em torno de somente R$1 bilhão. Disse isso. E que, nesse momento exato, 400 bilhões se encontram no aguardo de procedimento da Caixa Econômica Federal para eventual acordo. Então, não são boas notícias. São notícias que nos colocam dentro de uma perspectiva de insolvência para a cidade. E a Coab deve, já há tempo, ser vista e escrutinada de forma específica, não num rol com outros conteúdos, porque a complexidade dos seus processos merece uma visão particularizada. Alguns defendem, inclusive, a sua liquidação. Acho que é momento, sim, de discutir a Coab dentro de uma perspectiva bastante diferente do que temos feito até agora. Há questões em aberto lá. Cito um exemplo que merece um olhar diferenciado. Por diversos quesitos salariais, um técnico em secretariado ganhou, no mês passado, mês retrasado, R$22 mil. Quem determina o valor do salário da Coab? É uma questão que vale a pena discutir, e mais ainda,
as atribuições da Coab, que são de cobrança de dívidas e tudo lá, e vale a pena rever. A FUNPREB mostrou resultados auspiciosos, e aqui parabenizo a gestão do Donizete, no sentido de que houve, sim, uma recuperação, uma reparação de conteúdos do ponto de vista de processo interno de gestão, e que merece, inclusive, uma redistribuição funcional que me parece que chega a essa casa para ser discutido. Então, mais do que nunca, há necessidade, e é a nossa função, de permanentemente fiscalizar as instituições. Falando de saúde, que é a minha área, parabenizo o promotor Marcelo Helene. Ele colocou na mesma mesa executivo, judiciário e legislativo frente ao mesmo tema. E a reunião foi bastante interessante, não resolutiva pela complexidade da matéria, mas discutiu-se o Blanemark. Blanemark é um instituto que presta assistência de alta complexidade em implantes ósseo integrados, tanto em cavidade bucal quanto facial. Há problemas importantes, o comodato, há problemas de solvência da própria instituição, no sentido de continuar dentro do atual perfil, e principalmente do ponto de vista do que se fez. Então, há de se esclarecer isso também, e bastante oportuna a reunião com os 3 poderes, os quais têm, sim, interesse em resolver a matéria. Ainda a saúde. Problemas maiúsculos, como sempre foi. A saúde nunca foi prioridade, mas, no caso de Bauru, há um olhar diferenciado, mas há problemas crônicos, históricos, principalmente de relação entre o atendimento primário, secundário e terciário. Isso não está equalizado, isso não está equacionado, isso não está resolvido por demandas exclusivamente políticas. Então, ouvimos e lemos que a saúde está à beira do colapso por falta de financiamento a nível federal. Sim, isso acontece, pode acontecer, e, de fato, merece que nós façamos uma reavaliação do financiamento da saúde. Mas isso transcende o município. Isso é mais do que o município. De qualquer forma, a saúde ainda é uma questão a ser redefinida no Brasil do ponto de vista de financiamento. Especificamente na nossa cidade, e agora, enquanto presidente atual da Comissão de Saúde dessa casa, nós recebemos uma denúncia proferida pelo vereador Roberval Sakai, que foi endereçada ao secretário municipal de saúde em relação às condições operacionais do pronto-socorro. Recebemos, na semana passada, um laudo que esclarece pormenorizadamente todas as questões elencadas pelo nobre vereador. São 14 quesitos. E, por ser muito longo, eu não teria tempo de lê-la aqui, mas referencio a defesa do secretário no sentido de que ele refuta uma série de conteúdos e com dados objetivos e concretos, tentando defender a sua gestão. Merece, sim, uma olhada daqueles que são os personagens dessa demanda, para que a gente desdobre isso da melhor maneira possível. Participei, assim como outros vereadores, de uma audiência pública nessa casa relativa à defesa da escola pública e da educação. Bastante interessante pelo número de pessoas e pelo pleito. Mais uma vez, os professores da rede estadual dizem que ganham pouco, são maltratados e têm um ambiente de trabalho inóspito que não é compatível com a educação, e sinalizam com a possibilidade de greve da rede estadual. É recorrente a temática, de fato, a educação tem que ser revista e repensada, seja a nível municipal, estadual e principalmente federal, do ponto de vista de um currículo universal, obedecendo às peculiaridades regionais. Foi muito interessante a audiência, que suscitou uma série de testemunhos dos professores em relação à sua condição de trabalho. Como disse, 10 minutos é pouco para as nossas atividades. Os professores, então, sinalizam de maneira clara em relação a uma greve. Mas, aqui, um alerta. No dia 9 de junho, às 18 horas, nessa Câmara Municipal, será discutido o orçamento do Estado de São Paulo. Faz parte do calendário de audiências públicas. Então, os professores que estejam interessados em rever o orçamento voltado para a educação no Estado terão oportunidade
de discutir o orçamento aqui nessa Câmara, dia 9 de junho, às 18 horas. Há mais coisas a serem ditas, coisas importantes, mas o nosso tempo é exíguo, eu falarei na explicação pessoal. Obrigado, senhor presidente, e fica já a minha solicitação de tempo.